Olá, meus amigos e amigas, seguidores do canal Perspectiva Jurídica. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula sobre processo civil no quadro OAB Sem Drama do Perspectiva Jurídica. Agradeço mais uma vez pela sua companhia. Sou o professor Alisson de Souza Dias. Nós vamos estudar processo civil, novamente dando seguimento àquela estruturação que nós apresentamos na aula anterior. Então, se você ainda não viu o conteúdo da aula anterior, acesse aqui no canal Perspectiva Jurídica para poder passar por esse momento sem drama na sua preparação para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, me chamo Alisson de Souza Dias, tenho aqui os meus contatos e eu já apresentei de forma mais calma no quadro anterior, na aula anterior. Então, quem tiver interesse em acompanhar o trabalho que eu venho desenvolvendo sobre o direito processual civil, fica aqui o convite para vocês. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com mais uma temática relativa iniciar a temática relativa à gratuidade judiciária. A gratuidade judiciária é um benefício trazido pela legislação processual como decorrência do acesso à justiça que é implementado e que busca ser implementado a partir das diretrizes constitucionais do artigo 5º, inciso 74 da nossa Constituição Federal. Então, eu trouxe aqui inicialmente 3 tópicos que nós precisamos diferenciar para iniciar o tratamento jurídico da gratuidade judiciária no Código de Processo Civil de 2015. Primeira questão, abrangência da gratuidade judiciária. A gente tem lá no artigo 98, parágrafo 1º, que ela compreende, esse benefício vai compreender as taxas, custas judiciais, selos postais, despesas com publicação, exames, perícias que tiverem que ser realizadas, enfim. O artigo 98, ele vai trabalhar com essa ideia da gratuidade. E aí, para que a gente possa compreender bem o segundo tópico que eu coloquei e que abrange o conteúdo da gratuidade, nós precisamos antes diferenciar assistência jurídica, assistência judiciária e gratuidade judiciária. Muitos autores diferenciam essas questões e, infelizmente, na prática nós não encontramos isso. Mas, para o exame da OAB, isso é fundamental. A assistência jurídica integral e gratuita é aquele direito garantia que é trazido pela Constituição, no seu artigo 5º, inciso 74, e que busca retirar os obstáculos econômicos à realização e implementação, proteção dos direitos daquelas pessoas necessitadas. Então, a assistência jurídica integral e gratuita, ela tem uma amplitude maior, um grau de aprofundamento também muito maior de tratamento pela nossa Constituição e caracteriza-se como um direito garantia fundamental que busca tanto retirar esses obstáculos como colocar à disposição dos sujeitos, de qualquer sujeito que tenha a necessidade de buscar a satisfação dos seus direitos, instituições adequadas para isso, e é daí também que decorre a Defensoria Pública na nossa Constituição de 88, na linha desse artigo 5º, inciso 74. Então, trabalhando até mesmo aquelas ondas renovatórias de acesso à justiça do Mauro Capelletti, o italiano Mauro Capelletti, nós precisamos sempre lembrar desse problema do acesso à justiça consistente nos obstáculos econômicos, financeiros que são colocados às pessoas para que elas possam implementar os seus direitos. Então, assistência jurídica integral e gratuita seria esse gênero, esse direito garantia, do qual decorrem a assistência judiciária e a gratuidade judiciária. A assistência judiciária, ela diz respeito mais à disponibilização a qualquer sujeito interessado em levar o seu problema ao Poder Judiciário de instituições aptas a disponibilizarem esses serviços, a prestarem esses serviços, sem exigência de pagamento. Então, é o caso que nós temos da
Defensoria Pública. E essa assistência judiciária, além da disponibilização de uma instituição para que cuide dos interesses da pessoa necessitada, nós temos também uma abrangência maior em relação à retirada dos encargos financeiros que recaem sobre essa pessoa que busca ter acesso à justiça. E a gratuidade judiciária, como eu já li para vocês a partir da sua abrangência, ela foca simplesmente na retirada dos obstáculos econômicos a esse acesso à justiça. Então é importante sempre lembrar disso, porque pode ser cobrado na sua prova, no seu exame, quando você for realizá-lo. Próximo tópico a ser abordado, não afastamento de eventuais multas aplicadas. O artigo 98, parágrafo 4º, ele traz expressamente a regra de que, caso a parte beneficiária da gratuidade, ou seja, aquela pessoa que for dispensada do recolhimento de custas e despesas processuais, caso ela venha a ser condenada ao pagamento de alguma multa processual, enfim, por qualquer situação no procedimento, ela não ficará isenta, porque a natureza dessa multa, e mais que isso, o fundamento dessa multa, é diverso do fundamento que levou à isenção daquelas custas e despesas decorrentes da gratuidade. Então é muito importante lembrar disso. Multas processuais não são atingidas pela gratuidade. Portanto, se a parte praticar um ato atentatório à dignidade da justiça, ou então praticar um ato ilícito no curso do processo, que venha, inclusive, a caracterizar ali uma litigância de má-fé, por exemplo, ela vai ser condenada ao pagamento de multas e, ainda que ela seja beneficiária da gratuidade, ela não ficará isenta deste recolhimento. Um quarto ponto a ser abordado, concessão parcial e possibilidade de parcelamento. O artigo 98, parágrafos 5º e 6º, ele trabalha com a ideia de flexibilização da gratuidade. Isso vai significar que, quando a parte não tiver condições econômicas, não de pagar custas do processo, mas apenas um determinado ato que tem um valor muito elevado, por exemplo, uma perícia que envolva conhecimentos técnicos especializados e, por vezes, que envolvam até mesmo mais de um profissional, ela pode ou ficar isenta apenas em relação àquele ato, ou até mesmo o juiz pode conceder o parcelamento para que ela tenha efetivamente acesso à justiça. Então lembrem sempre disso, que é muito importante. A gratuidade, ela não vai atuar com o tudo ou nada, já que a gratuidade é um mecanismo de implementação do direito fundamental de acesso à justiça. Os mecanismos procedimentais que são colocados à disposição pelo Código de Processo Civil, eles são flexibilizados para permitir o efetivo acesso. Então, se a parte tem condições parcialmente de recolher as despesas e custas, mas em relação a determinados atos ela não tem condição plena de arcar com esse ato, o juiz pode ou conceder pontualmente a gratuidade, ou então permitir que ela recolha esses valores parceladamente. Então vamos seguir aqui. Próximo tópico, concessão da gratuidade a pessoas jurídicas, impugnação à concessão da gratuidade e recorribilidade em caso de indeferimento. Então, o primeiro ponto aqui, nós vamos trabalhar com uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, a súmula número 481 do STJ. E ela nos diz o seguinte, a ideia que ela trabalha apenas para vocês poderem responder, e eu já vi essa questão sendo exigida em exame da OAB. A pessoa jurídica, ela tem uma finalidade essencialmente lucrativa, né? Isso inclusive entra no conceito da atividade empresarial, da atividade comercial. Mas o simples fato de uma pessoa jurídica buscar lucro significa que ela tem condições plenas de arcar com as custas e despesas processuais? Não necessariamente. E é isso que a súmula busca trabalhar. Se houver comprovação por parte da pessoa jurídica de que ela não tem condições
de recolher as custas e despesas sem prejuízo do desenvolvimento das suas atividades, então a gratuidade poderá ser concedida. Agora, uma questão importante em relação e que envolve essa discussão é a seguinte: o Código de Processo Civil, ele coloca a declaração de hipossuficiência como suficiente prova que tem presunção relativa de veracidade em relação à pessoa natural que afirma não ter condições de fazer o recolhimento. Na prática, não é bem isso que nós identificamos. Muitas vezes os juízes, ainda que a parte apresente a declaração, eles exigem a comprovação efetiva. Mas em termos legais, é importante que vocês saibam disso. A norma traz lá que a afirmação feita pela pessoa de que não tem condições, ela tem presunção relativa de veracidade. Seguindo aqui, impugnação à concessão da gratuidade, essa manifestação ela vai acontecer nos próprios autos do procedimento por meio de uma preliminar em contestação ou por simples petição quando competir à parte falar nos autos e quando o benefício da gratuidade tiver sido concedido de forma intercorrente ali no procedimento. Tá? Então lembrem-se disso, a impugnação à concessão da gratuidade judiciária, ela antes era uma exceção, uma defesa que teria que ser trabalhada como um incidente específico. E agora nós tivemos uma facilitação por meio da concentração dessa discussão em preliminar de contestação, assim como nós tivemos com a arguição de incompetência relativa e outras situações. O objetivo do Código de Processo Civil era simplificar os atos processuais e isso abrange aqui a impugnação à gratuidade judiciária. E por fim, para a gente fechar esse tópico desse quadro aqui, nós temos a questão da recorribilidade em caso de indeferimento. E aí, para a gente trabalhar com o recurso cabível, nós precisamos identificar em qual momento a gratuidade foi concedida, ou melhor, em qual momento ela foi apreciada. Se ela tiver sido apreciada inicialmente no procedimento ou no curso do procedimento por meio de uma decisão interlocutória, nós temos a previsão de agravo de instrumento. E agora, se essa decisão for proferida em uma decisão, em sentido amplo, de mérito, aí é o recurso cabível a essa decisão de mérito, por exemplo, uma sentença, caberá apelação para discussão sobre a concessão ou não da gratuidade judiciária. Seguindo aqui, vamos falar agora sobre o litisconsórcio. E para poder apresentar para vocês essa temática do litisconsórcio, como ela é muito ampla e nós temos aqui uma limitação em termos de temas a serem trabalhados, eu vou comentar com vocês aqui os principais aspectos do litisconsórcio para que vocês possam fazer esse estudo efetivo. Então, nós temos o tratamento a partir do artigo 113 do Código de Processo Civil e ele segue até o artigo 118 do Código, regulamentando esta situação. Sobre litisconsórcio, o que nós precisamos saber? Primeiro ponto, conceito, né? Litisconsórcio trabalha com pluralidade de partes, seja no polo ativo da ação, e aí nós vamos ter um litisconsórcio ativo, seja no polo passivo da demanda, litisconsórcio passivo, ou então dos dois lados, várias pessoas litigando em ambos os polos da demanda, e aí esse litisconsórcio será classificado como misto. Uma segunda classificação importante para vocês se lembrarem é em relação ao litisconsórcio facultativo e ao litisconsórcio necessário. Facultativo ou necessário será o litisconsórcio quando ele exigir pela natureza da relação jurídica ou então por determinação legal que todos os sujeitos envolvidos naquela problemática litiguem em conjunto. Então, a ideia que nós vamos trabalhar no litisconsórcio simples e no litisconsórcio necessário é quanto à exigência ou não daquelas pessoas envolvidas no problema
irem a juízo em conjunto ou elas poderem escolher se vão em conjunto ou se vão separadamente. Então, no litisconsórcio simples, as partes podem ou não, a partir dos pressupostos previstos na lei, então, ponto comum de fato ou de direito, quando o objeto da demanda for comum a ambas as partes, quando houver conexão entre as pretensões que elas forem levar a juízo, enfim. O artigo 113 ele trabalha lá com as hipóteses, e como elas não trazem nenhuma polêmica, nós não precisamos aprofundar nisso. O que é importante é identificar, o litisconsórcio facultativo é aquele que trabalha com a autonomia da vontade dos sujeitos. Os sujeitos podem ou não ajuizar ou serem demandados em conjunto. Isso significa que é uma questão de opção. É opcional litigar. E aí a questão que se coloca é a seguinte: no polo ativo não tem se admitido, em termos doutrinários, a exigência de litisconsórcio necessário. Então nós só poderíamos ter litisconsórcio necessário no polo passivo. No polo ativo sempre teria que ser litisconsórcio facultativo, porque uma parte não pode ser obrigada a demandar. Já no litisconsórcio necessário, é a própria lei ou então a natureza da relação jurídica controvertida que vai determinar se os sujeitos devem ou não ir a juízo em conjunto. Nesse aspecto aqui, uma questão que é importante é em relação ao litisconsórcio multitudinário. O que é o litisconsórcio multitudinário? É aquele litisconsórcio que trabalha com multidão. Ou seja, nós temos um litisconsórcio facultativo, partes que poderiam litigar separadamente optam por ajuizar a demanda em conjunto, e aí nós temos uma formação de um número excessivo de pessoas que pode comprometer a regularidade da tramitação do processo e, mais do que isso, a sua efetividade. Então, o que pode ser feito? Neste caso, o juiz ele poderá limitar esse litisconsórcio facultativo e, posteriormente, mediante requerimento da parte demandada, ele pode requerer a parte demandada requer a limitação do litisconsórcio multitudinário numa determinada demanda, e a decisão do juiz que deferir essa limitação, distribuindo em pequenos grupos aquela multidão que havia se formado, a parte terá devolvido o prazo para a realização da sua defesa. No litisconsórcio necessário, o que é importante é que, necessariamente, sem possibilidade de as partes escolherem se litigam ou não em conjunto, elas terão que ajuizar essa demanda, e é o que o nosso artigo 114 vai trabalhar aqui no litisconsórcio necessário. Então vejam bem, ele vai ser necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. E aí o artigo 115 ele traz um complemento muito importante em relação a isso. Por quê? Em relação ao artigo 115, ele nos diz que no litisconsórcio necessário, se faltar a citação daquela pessoa que deveria estar litigando com o seu consorte naquela demanda, e isso não for feito, nós teremos a nulidade do processo em relação a essa situação. Agora, se o litisconsórcio for simples e faltar a citação daquela parte, o que vai acontecer é simplesmente que a sentença será ineficaz, a decisão será ineficaz em relação a esta pessoa. Uma terceira classificação importante quanto ao litisconsórcio diz respeito aqui ao regime de tratamento. Litisconsórcio simples e litisconsórcio unitário. Quando a gente está trabalhando com litisconsórcio simples e litisconsórcio unitário, e é o artigo 116 que vai trabalhar quanto a isso, o 117 faz uma complementação, ele vai nos dizer o seguinte: a unidade ela se refere ao julgamento dessa demanda. Será que quando houver mais de uma pessoa litigando do mesmo lado,
o juiz vai ter que decidir de modo igual, de modo uniforme para todos? O que define a resposta é a natureza da relação jurídica controvertida. Então, se a natureza da obrigação impossibilitar o fracionamento de soluções jurídicas, nós estaremos diante de um litisconsórcio unitário. Agora, se houver a possibilidade, dentre as variadas possibilidades do juiz decidir, de que um resultado em relação a um dos réus seja de uma forma, em relação a outro réu seja de outra forma, nós vamos estar diante de um litisconsórcio simples, tá? E para fechar a parte de litisconsórcio, no que interessa para o exame da OAB, diz respeito à interação entre esses litisconsortes e aos prazos processuais que são deferidos a eles. Então, em relação à interação, os litisconsortes, apesar de atuarem do mesmo lado da demanda, eles serão considerados em suas relações com a parte contrária como litigantes autônomos, como se fossem litigantes separados. Agora, no litisconsórcio unitário, o que vai acontecer é o seguinte: como a decisão tem que ser proferida de modo uniforme para todos, o resultado tem que ser uniforme para todos, então os atos negativos, os atos que trazem prejuízos, que trazem consequências perniciosas para os outros litisconsortes, não alcançarão eles e dependerão da sua anuência para que tenham eficácia. Agora, no litisconsórcio simples, nós não temos aí uma interferência da atuação de um sobre o outro. E, além disso, no litisconsórcio necessário, no litisconsórcio unitário, os atos benéficos atingem ou abrangem a todos. Então, se uma parte no litisconsórcio unitário recorrer e a outra não, o resultado positivo desse recurso alcança a parte que não tiver recorrido. E em relação aos prazos processuais, nós precisamos, para o exame da OAB, nos lembrar do artigo 229, que trabalha com prazo em dobro para litisconsortes, que tenham advogados diferentes, de escritórios diferentes, e desde que o procedimento não tramite eletronicamente. Por quê? A ideia do prazo em dobro diz respeito às situações em que as partes têm vista dos autos, retirada dos autos. O acesso aos autos do procedimento, ele precisa ser assegurado de modo igualitário a todos que estão envolvidos. Então, se as partes têm advogados diferentes, que atuam em escritórios diferentes, mas os autos não são eletrônicos, aí, neste caso, prazo em dobro. Se os autos são eletrônicos e o acesso aos autos se dá pelo acesso à rede mundial de computadores, não há nenhuma limitação quanto a isso e o prazo será simples para os litisconsortes. Então, lembrem-se disso, 229, prazo em dobro, desde que o procedimento não tramite eletronicamente, advogados diferentes, de escritórios de advocacia diferentes. Ok? Então, vamos para o próximo tópico. Intervenção de terceiros. E aqui eu preparei um pequeno quadro para vocês com relação à intervenção de terceiros, para que a gente possa inicialmente comparar as situações que deixaram de ser trabalhadas como intervenções e as situações que foram incluídas pelo CPC de 2015. Então, uma primeira questão: oposição deixou de ser intervenção de terceiro e se transformou em procedimento especial. Nomeação à autoria deixou de ser intervenção de terceiros e passou a ser técnica de procedimento. Vocês vão encontrar essa regulamentação nos artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil. E o que esses dispositivos vão nos falar? Em relação à técnica que hoje nós temos e que antes era trabalhada como intervenção de terceiros. Se a parte demandada argumentar que não é legítima para aquela demanda, o juiz pode facultar ao autor, conferindo um prazo de 15 dias, para que ele altere o polo passivo daquela demanda e
determine ou requeira a citação do réu legítimo para aquela causa. Ou então, se ele quiser simplesmente incluir essa nova pessoa como litisconsorte daquele que já está, ele vai acarretar uma intervenção anômala aí, né, que a gente pode verificar, que já não é mais a nomeação autoria, ela não existe no nosso sistema, e o procedimento vai tramitar e ele vai arcar com os ônus disso. E isso significa que, se aquela parte que argumentou que não era legítima for colocada e mantida no procedimento durante toda a sua tramitação, a parte autora que tiver provocado isso, dado causa a isso, ela vai ter que arcar lá com as despesas, honorários advocatícios, enfim. Mas o que é importante é que a nomeação à autoria deixa de ser procedimento especial, deixa de ser intervenção de terceiros e passa a ser colocada como uma mera técnica. Denunciação da lide continua, chamamento ao processo continua, assistência no CPC de 73, ela não era enquadrada no rol de intervenções de terceiros, mas a doutrina era pacífica em reconhecê-la, tanto que eu coloquei aqui inicialmente no nosso CPC de 2015. Então, para que a gente possa analisar pontualmente, é lógico que não dá, infelizmente, para que a gente possa descer as minúcias de cada um dos institutos, eu vou falar para vocês aqui os tópicos que interessam para o exame em relação à oposição, que ela foi transformada em procedimento especial, os dispositivos que trabalham com a nomeação, com a antiga nomeação à autoria, hoje foram trazidos aqui para o contexto da fase de defesa, nos artigos 338 e 339, a denunciação da lide, é uma questão importante aqui naquelas situações de direito de regresso, antes a denunciação da lide era colocada como obrigatória. Com o CPC de 2015, artigo 125, parágrafo 1º, ela é colocada como facultativa. Isso significa que a denunciação da lide, caso não seja realizada, o direito de regresso ele poderá ser exercido em uma demanda autônoma. Esse tema que é importante para a prova. Vedação às denunciações sucessivas. Então, naquelas hipóteses em que uma parte era denunciada à lide e aí, posteriormente, ela denunciava a um terceiro e depois a mais uma pessoa. Essa situação acabou com o novo CPC, porque isso poderia comprometer a efetividade da tramitação do procedimento e a duração razoável do processo. Condenação direta do litis denunciado, a súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça, ela vai trabalhar com essa situação e ela nos diz o seguinte, pessoal: em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima nos limites contratados na apólice. Então, a denunciação da lide, ela pode atingir diretamente a parte denunciada pela parte demandada, ou então pela própria parte autora, a partir dessa súmula do Superior Tribunal de Justiça. Seguindo aqui, incidente de desconsideração de personalidade jurídica é também um tema que foi trazido, já existia no nosso ordenamento jurídico a partir de normas de direito material, mas em relação às normas de direito processual, foi o CPC de 2015 que regulamentou finalmente esta questão. Então nós temos do artigo 133 ao 137 esta regulamentação. Desde sempre nós tivemos no artigo 50 do Código Civil de 2002 aquela consagração da doutrina do levantamento do véu, da desconsideração da personalidade jurídica, que trabalha com as hipóteses em que a pessoa jurídica ela abusa da sua personalidade, que propõe ou que estabelece uma autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e o patrimônio dos seus sócios, e com isso atinge diretamente essas pessoas naturais, pessoas físicas que integram o quadro societário,
quando houver abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial. E aí a gente tem que lembrar, e até fazendo aqui uma ponte com o direito civil, né? O Código Civil, no artigo 50, adotou a teoria maior da desconsideração, mais requisitos para que seja desconsiderada a personalidade jurídica. O artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria menor. Basta que a personalidade jurídica seja um obstáculo ao ressarcimento de danos provocados a consumidor, enfim, já se admite a desconsideração da personalidade. Mas como que nós vamos realizar essa desconsideração? Primeiro ponto que eu coloquei para vocês, quanto à legitimidade, qualquer das partes podem provocar a desconsideração e o Ministério Público, nas hipóteses em que lhe competir intervir, então, lembra lá do artigo 178 do CPC, que trata das hipóteses de intervenção do MP, tanto as partes, portanto, quanto o MP podem provocar esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que seja quebrada aquela autonomia patrimonial. O juiz não pode deferir ou determinar a desconsideração da personalidade jurídica de ofício. O Código de Processo Civil não admite isso. Então, para fins de provas fechadas, é importante que vocês tenham isso em mente. Agora, em provas abertas, vocês podem discutir a partir de entendimentos jurisprudenciais pontuais que aceitam isso, especialmente na esfera trabalhista, não é mesmo? Então, legitimidade, qualquer das partes, ou MP. Requisitos. Os requisitos para que haja a desconsideração da personalidade são fornecidos pela legislação de direito material. E o CPC, aqui seguindo os pontos, ele consagrou a possibilidade de desconsideração inversa. O que é essa desconsideração inversa, pessoal? Em regra, quando a personalidade jurídica é obstáculo a alguma situação do procedimento, ao ressarcimento, a se atingir o objetivo que se busca por meio do processo, é que nós vamos desconsiderar a personalidade jurídica. Então, a regra é desconsidera a pessoa jurídica e atinge o patrimônio daquelas pessoas que integram o quadro societário dessa que foi desconsiderada. A desconsideração inversa trabalha, evidentemente, com a situação inversa. Então, por dívidas de sócios, eu posso atingir o patrimônio da pessoa jurídica, e isso já vinha sendo admitido tranquilamente pelo Superior Tribunal de Justiça, e agora o nosso Código consagrou essa hipótese. Possibilidade de instauração a qualquer momento, então a qualquer fase do procedimento, seja na fase de cognição, na fase de conhecimento, ou então na fase de cumprimento de sentença, procedimentos especiais, procedimento de execução autônoma, a qualquer momento o incidente pode ser instaurado. E é importante lembrar que, apesar de a qualquer momento o procedimento poder ser instaurado, caso a desconsideração da personalidade jurídica seja requerida na própria petição inicial, dispensa-se a instauração do procedimento. E, apesar disso, caso no curso do processo seja requerida a desconsideração, aí sendo necessária a instauração do incidente, o processo principal, a demanda principal, ela vai ficar paralisada até que o incidente seja resolvido, tá? Então, se for requerida a desconsideração diretamente na petição inicial, dispensa-se o incidente, basta a citação daquela pessoa que se busca atingir com a desconsideração. Causa de suspensão, portanto, do procedimento. Amicus curiae agora, para a gente poder encerrar, quase já seguindo aqui para o encerramento das intervenções de terceiro. No amicus curiae, nós vamos trabalhar, pessoal, com a ideia de um terceiro. E aqui já começa a primeira polêmica. Será que o amicus curiae ele é um terceiro ou ele é um mero auxiliar do juízo? Essa discussão, durante muito tempo, ela pairou aí no nosso meio jurídico, mas o Código de Processo Civil parece ter sinalizado, e parece não, né? Ele deixa isso claro, que a
que a figura do amicus curiae é, na verdade, um terceiro que vai entrar no procedimento para poder auxiliar no desenvolvimento da solução do caso concreto. Então, umas questões pontuais que eu peguei aqui para que nós possamos trabalhar é um único dispositivo legal regulamenta, o amicus curiae, a figura do amicus curiae pode ser admitida a qualquer momento do procedimento e ele pode ser admitido de ofício a requerimento das partes ou dele próprio. Então, pode ser uma pessoa com representatividade ou então uma instituição com representatividade. A decisão que admite o amicus curiae, ela é irrecorrível e existe a possibilidade de interposição de recursos por parte do amicus curiae, embargos de declaração, e também o amicus curiae tem legitimidade para recorrer em incidentes de resolução de demandas repetitivas. Vamos seguir, portanto. Próximo tema, negócios jurídicos processuais. E aqui, pessoal, nós temos uma questão muito interessante sobre os negócios jurídicos processuais. Eles, na verdade, sempre existiram no nosso ordenamento jurídico, e o direito civil é o campo mais propício para o tratamento dessa temática, né? É a origem do tratamento dessa temática, e aqui nós vemos uma ideia de contratualização do processo. Autonomia privada influenciando nos rumos do procedimento no direito processual civil. Nós tivemos, a partir do Código de 2015, uma cláusula geral de negócios jurídicos processuais consagrada lá no artigo 190. E essa cláusula geral, ela permite que as partes envolvidas, partes plenamente capazes, em litígios que admitam autocomposição, modulem, flexibilizem o procedimento, seja pela fixação de calendário processual, e aí nesse caso é o artigo 191, que vai trabalhar com a ideia de calendarização, desde que seja homologado e de comum acordo com o juiz, ou então modificação de ônus, prazos processuais, enfim. Os negócios jurídicos processuais são ajustes de vontades que podem ser celebrados pelas partes envolvidas em um litígio para modular, para flexibilizar o procedimento e adaptá-lo às circunstâncias do caso concreto. O que é importante para vocês lembrarem é o cabimento, direitos que admitam transação e desde que as partes envolvidas sejam plenamente capazes, o objeto desses negócios processuais, qualquer um, desde que seja observada, logicamente, a licitude e a possibilidade desses negócios serem efetivamente realizados. Momento adequado, eu posso negociar as regras do procedimento para modular esse procedimento antes dele se iniciar ou no curso, a partir de alguma audiência que seja feita, por exemplo, ou a partir de uma entabulação levada à homologação do juiz para que ele possa dar continuidade ao procedimento. Então, isso é muito importante que vocês saibam para a prova da OAB. No artigo 191, o tópico que pode ser cobrado de vocês quanto à calendarização procedimental, é que, uma vez homologado o calendário do processo, aqueles atos que já tiverem prazos pré-fixados, então, por exemplo, as partes já agendaram a audiência para a data X, dispensa-se a partir daí a intimação da parte para que ela possa se fazer presente a essa audiência. Seguindo aqui, então, o 191 eu coloquei para vocês e eu não mencionei anteriormente, depois eu vou disponibilizar para vocês o material que eu estou utilizando aqui na aula, a partir do canal Perspectiva Jurídica, para que vocês tenham acesso, caso queiram fazer uma revisão dos conteúdos. Sobre os prazos processuais, o que eu tenho para falar com vocês é o seguinte. Primeiro ponto, o artigo 218, ele trabalha com uma questão muito importante que diz respeito à não fixação de prazos. Vamos supor que a lei não previu um prazo específico para a prática de um ato e o juiz também não fixou. Neste caso, nós temos uma norma supletiva do Código de Processo Civil que atribui um prazo de 5 dias. Então, faltou o prazo na lei e o juiz também não fixou,
5 dias para a prática do ato. Mas o que realmente vai importar para a gente aqui no momento, e é o que vem sendo cobrado, é o artigo 219, a nossa grande novidade da contagem de prazos em dias úteis. E o que a gente precisa saber em relação a esses prazos? Primeiro, desde que não haja fixação do modo e da forma de contagem dos prazos em lei especial, o Código de Processo Civil, a norma do 219, ela vai se aplicar a essa legislação. Então, por exemplo, no campo da Lei da Ação Civil Pública, lá não tem a regulamentação da forma de contagem dos prazos processuais. A Lei 7347 de 85 não trata, e nem mesmo no microsistema da tutela coletiva nós temos essa previsão. Aplica-se o 219. Depois, a contagem de prazos em dias úteis, ela só se aplica a prazos que tenham previsão em dias e desde que esses prazos tenham natureza processual. E aí entra a grande discussão a respeito do prazo para cumprimento, para pagamento no cumprimento de sentença, não é mesmo? E até mesmo na execução lá em que é conferido um prazo de 3 dias. No cumprimento de sentença, 15 dias para pagar, na execução, 3 dias. Esse prazo tem natureza de direito material ou de direito processual? Alguns autores vêm defendendo que tem natureza de direito processual, porque é a lei processual que fixa o prazo para pagamento. E de outro lado, nós temos alguns autores defendendo que o prazo ele tem natureza material, porque pagamento é forma de extinção de obrigações e, consequentemente, eu não aplicaria o artigo 219. Tá? A polêmica ainda não foi equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça ou os tribunais, ainda existe uma divergência muito grande a respeito disso. E o que é importante para vocês é saber, se essa questão vier, ela virá em uma questão subjetiva. Se essa pergunta vier, ela virá em uma questão subjetiva. Mas a postura mais adequada e talvez mais conservadora a ser mantida numa situação dessa é considerar que o prazo tem natureza de direito material, pagamento, até mesmo porque na prática ele se extinguiria antes da contagem de um prazo, se ele fosse em dias úteis. Tá? Mas sobre o artigo 219, que é importante, só se aplica a prazos processuais e prazos definidos, fixados em dias. Vamos seguir. Contagem dos prazos. A contagem, o termo inicial e o início da contagem é outro ponto importante. Termo inicial da contagem é a data fixada pela norma jurídica como o momento em que se considera ciente a parte acerca daquela comunicação do procedimento. Esse é o termo inicial. A contagem ela é feita no direito material com a exclusão do dia de início, que é a data da efetiva comunicação, e a inclusão do termo final. Então, nós precisamos aqui somar os artigos 224, 230, 231 com o 219, e principalmente o 224, né? Para a gente poder entender a seguinte situação. O termo inicial é o meu ponto de partida. Eu começo a contar do meu ponto de partida. Então, a regra processual estabelece, exclui o dia de início, meu ponto inicial, começa a contar no dia seguinte, ele é só a referência, começa a contagem no dia seguinte, até incluir o dia final do prazo, computando-se nos prazos fixados em dias, apenas os dias úteis. Beleza? Com relação ao litisconsórcio, eu já comentei com vocês, prazo em dobro, desde que haja procuradores diferentes, de escritórios diferentes, e desde que o processo não seja eletrônico. Sobre a petição inicial, pessoal, uma questão importante que eu tenho para trabalhar com vocês é em relação à acumulação de pedidos. Esse aí é um tema que vem sempre sendo cobrado pelo exame de ordem, e a diferenciação entre as qualidades e o significado de cada um desses pedidos é muito importante. O pedido ele é a manifestação expressa
da pretensão que a parte busca atingir em juízo. E aí a acumulação dos pedidos ela vai envolver acumulação própria, ou seja, quando todos os pedidos puderem ser acolhidos, e acumulação imprópria, quando eu faço vários pedidos, mas apesar disso, só um deles é que pode ser acolhido. E aí na acumulação própria, em que todos os pedidos podem ser acolhidos, nós vamos ter a seguinte situação. O sujeito formula vários pedidos e eles são independentes entre si. E isso vai influenciar na fixação do valor da causa. E é até mesmo por isso que eu estou destacando com vocês essa situação. Na fixação do valor da causa, as partes elas vão ter que definir, quando houver acumulação simples de pedidos, o valor correspondente à soma de todos eles. Na acumulação sucessiva, os pedidos cumulados eles funcionam como pressupostos uns dos outros. Isso aqui vai significar o quê, pessoal? Que o pedido seguinte, ele pressupõe que eu tenha conseguido o pedido anterior. E aí, neste caso, nós vamos fixar também o valor da causa, nesses casos, a partir da soma entre eles. Na acumulação imprópria, eu já faço vários pedidos e só um deles pode ser acolhido, pode ser concedido. O que acontece? Neste caso, nós vamos ter acumulação subsidiária e acumulação alternativa. Na acumulação subsidiária, nós estabelecemos uma hierarquia entre os pedidos. E aí eu coloco primeiro o pedido que eu quero mais e dali eu vou decaindo cada um a respeito do meu interesse. De acordo com o interesse que eu tenho, o objetivo que eu busco, eu vou estabelecendo ali uma ordem hierárquica de recebimento. E aí, para a fixação do valor da causa, é o valor do pedido principal que eu devo indicar. Na acumulação alternativa, o sujeito trabalha com pode ser. Eu faço vários pedidos, o juiz só vai acolher um ou alguns deles, e eu não estabeleço uma hierarquia entre esses pedidos. Tanto faz. Pode ser um ou outro. E aí, neste caso, você deve fixar como valor da causa o valor do pedido que tem o valor mais alto. Não é mesmo? Então, essa é uma questão importante a ser trabalhada. Vocês precisam relacionar essa classificação dos pedidos com a fixação do valor da causa. Foi isso que eu apresentei para vocês. Valor da causa vai do 291 ao 293 do CPC, é a representação econômica da pretensão deduzida, e o valor da causa nas ações indenizatórias é uma questão que eu já vi caindo no exame da OAB e que diz respeito à situação, porque normalmente nós não fixamos precisamente para o magistrado qual que é o valor que se pretende em uma indenização por danos morais, até mesmo porque o magistrado ele não fica atrelado àquele valor que nós sugerimos em uma petição inicial. Ele tem a liberdade, a discricionariedade, de acordo com a jurisprudência, para fixar. Mas o que é importante é que mesmo nos pedidos de indenização por danos morais, nós precisamos indicar o valor da causa e isso vai se relacionar ao pedido também, com o pedido também, porque nós passaremos a ter que indicar, ao menos como sugestão, um valor de indenização. A atuação ex officio do magistrado no campo do valor da causa é porque o artigo 293 ele prevê a possibilidade, o 293 ele prevê a possibilidade de um magistrado corrigir de ofício ou determinar de ofício a correção do valor da causa a partir da intimação da parte autora, independentemente de intimação do réu, da parte ré, para se manifestar nesse sentido. Então, apenas só para esclarecer melhor a situação, é o artigo 292, parágrafo 3º, que prevê a possibilidade de correção de ofício ou por arbitramento do valor da causa. E o artigo 293, ele complementa ali, como o último tópico que eu estabeleci para vocês, em relação ao valor da causa, a possibilidade de a parte demandada, caso o magistrado não tenha feito ou determinado a correção de ofício do valor da causa,
possibilidade da parte demandada impugnar o valor da causa por meio de preliminar em sua contestação. Lembrando, mais uma vez, que o novo código ele concentrou e acabou com aquelas chamadas exceções instrumentais. Okay? Então vamos seguir aqui. Audiência de conciliação ou mediação. Esse ponto aqui é um ponto muito amplo, então eu resolvi estabelecer algumas questões para que nós pudéssemos esgotar o conteúdo que cai na OAB sobre o artigo 334, que regulamenta essa situação, e também limitando aqui o nosso conteúdo nessa aula da OAB sem drama. Então, primeiro ponto, como o autor é intimado da designação da audiência? E aí essas respostas eu vou apresentar para vocês, todas elas, todas estão concentradas no artigo 334, tá, pessoal? Como o autor é intimado da designação da audiência? Por meio do seu procurador. Sempre haverá audiência antes da abertura de prazo para a resposta? A resposta aqui é negativa. Não sempre, nem sempre. Porque o artigo 334, parágrafo 4º, ele vai trazer duas situações em que a audiência não acontecerá. Primeira situação, quando o direito não admitir a autocomposição. Então, quando se tratar lá de um direito indisponível que não permita modulação no seu modo de ser, na sua forma de se realizar. Então, em uma causa que envolva aí um interesse público indisponível, que não se admita qualquer flexibilização em relação a qualquer aspecto desse direito, nós não vamos poder ter a realização dessa audiência, e aí a citação da parte demandada será diretamente para que ela apresente a sua contestação. Segunda situação em que não acontecerá, quando ambas as partes manifestarem desinteresse na realização da audiência. A parte autora manifesta o desinteresse na sua petição inicial, o artigo 319, inciso 7, ele traz essa hipótese, que o autor deve manifestar interesse ou desinteresse diretamente na petição, como um requisito, e a segunda, e o réu, a parte demandada, vai ter que se manifestar pelo menos 10 dias antes da data designada para essa audiência. Dando continuidade aqui às perguntas, o comparecimento é obrigatório? Não. O comparecimento, ele não é obrigatório, mas apesar disso, nós precisamos lembrar do parágrafo 8º do 334. Por quê? O comparecimento ele é colocado pelo CPC como um ônus. Isso significa que se a parte não comparecer, ela está sujeita a uma multa de até 2% do valor econômico da causa pretendido ou então do valor da causa nessa situação, e essa conduta ela é classificada como um ato atentatório à dignidade da justiça. A parte pode comparecer sozinha? O Código de Processo Civil estabelece que ela deve comparecer acompanhada do seu procurador. E o que acontece com o processo se houver acordo? E se não houver acordo? Para a gente fechar a audiência de conciliação ou mediação, se não houver acordo, aí o juiz inicia-se a partir da data da audiência o prazo para contestação. Quem nos diz isso é o artigo 335. Agora, se houver autocomposição, um acordo, o juiz vai homologar este acordo por meio de uma sentença de mérito, e essa sentença poderá transitar em julgado, fazer coisa julgada, e a partir dali se encerra o procedimento. Ok? Então, para a gente poder fechar, pessoal, as temáticas são muito amplas, e aí eu prometo a vocês dar continuidade nessa revisão, fazendo esse intercâmbio com as professoras Manuela e Débora, do canal Perspectiva Jurídica, até mesmo para que a gente possa ter mais temas a serem estudados, sendo estudados de direito processual civil. A gente dará continuidade aí por outros meios, e depois vou disponibilizar também o material para que vocês possam ter acesso, mas apenas para comentar aqui rapidamente sobre as tutelas provisórias, porque
é um dos principais temas de incidência nos exames da Ordem dos Advogados do Brasil. O Código de Processo Civil, ele redesenhou a estrutura das tutelas provisórias e unificou o regime de tratamento. Hoje nós não temos mais o chamado procedimento cautelar. Ele não existe mais como uma categoria autônoma, ele foi introduzido aqui nas regras sobre as tutelas provisórias. E o que são essas tutelas provisórias? Elas são modalidades de proteções jurídicas fornecidas a partir da atividade jurisdicional de caráter não definitivo e que buscam atender ou a uma situação de urgência extrema ou então a uma evidência altíssima do direito manifestado, da pretensão apresentada pela parte. E aí nós precisamos nos lembrar dos requisitos, né? A tutela cautelar, ela tem como requisitos a probabilidade do direito e o risco à efetividade do processo, ou seja, o risco ao resultado útil do processo. A tutela cautelar, ela pode, assim como a tutela antecipada, ser requerida incidentalmente ou em caráter antecedente. Qual que é o ponto de referência para nós podermos falar se ela é incidental ou antecedente? É a formulação do pedido principal. Se o pedido principal já tiver sido formulado, então eu estarei diante de uma tutela incidental. Agora, se o pedido principal ainda não foi apresentado e diante da urgência do caso, eu preciso obter uma proteção imediatamente, eu estarei diante de um procedimento da tutela antecedente que é regulamentado à parte pelo Código de Processo Civil. A tutela antecipada já tem 3 requisitos. 2 requisitos chamados de positivos e um requisito chamado negativo. 2 requisitos positivos: a probabilidade do direito, que é um requisito comum, e o perigo de dano. Aqui na tutela antecipada, nós queremos antecipar a fruição do resultado final do processo, porque a situação de urgência, ela coloca em risco a própria existência do direito material que eu busco tutelar. Então eu preciso que o juiz antecipe essa tutela, os efeitos da tutela final, porque se o procedimento demorar como normalmente ocorre, esse direito que eu busco tutelar, ele irá perecer. E um terceiro requisito, que é o negativo, diz respeito ao risco de irreversibilidade dessa tutela. Pensem bem, se a tutela provisória puder se tornar irreversível, ela perde a qualidade de provisória, ela deixa de ser provisória. E com isso, nós não podemos ter a concessão da tutela antecipada. Eu digo isso, pessoal, porque nessa situação, nós não podemos ter o risco de irreversibilidade da tutela para que ela possa ser concedida finalmente, a tutela antecipada, senão ela perde a sua qualidade de provisória e com isso nós quebramos a lógica do sistema aqui, tá? O que vocês têm que tomar cuidado é em relação ao risco de irreversibilidade recíproco. Esse risco recíproco, ele diz respeito ao seguinte: se eu conceder a tutela, ela será irreversível, mas se eu não conceder, ela também será irreversível. Nessa hipótese, nós vamos precisar ter muito cuidado e avaliar se estão presentes ali, no caso concreto, direitos fundamentais. Porque, a depender da situação, nós podemos ter um perecimento e colocação em risco de um direito fundamental e, diante dessa situação de colisão entre direitos fundamentais, pode ser necessário que haja uma ponderação de princípios, de valores, de direitos fundamentais envolvidos ali, e a base para essa aplicação seria o artigo 8º, que exige a observância do princípio da proporcionalidade pelo magistrado. Em relação à tutela antecipada, o que é importantíssimo que nós falemos aqui é em relação à tutela antecipada concedida em caráter antecedente. O artigo 304, ele fala que se a tutela antecipada antecedente for concedida e a parte contra quem ela foi concedida não interpuser o recurso cabível, agravo de instrumento, artigo 1015, inciso 1 do CPC, essa tutela se tornará estável e o processo vai ser extinto.
Com a extinção do processo, caso qualquer das partes tenha a intenção de revisar, reformar, anular, enfim, modificar essa situação, ela tem um prazo de 2 anos, prazo de natureza decadencial, para poder ajuizar uma ação pelo procedimento comum, instruindo essa demanda com os documentos da tutela antecedente, para que ela possa buscar essa revisão, anulação ou modificação da tutela antecedente. Tem que tomar cuidado, porque passados os 2 anos, aí essa tutela se estabilizou de forma definitiva. E é uma situação que ficou ali entre a preclusão e a coisa julgada, mas o Código é explícito ao dizer que não faz coisa julgada essa decisão. Então a gente teria aí uma modalidade de estabilização de decisões sui generis no Código de Processo Civil. E por fim, a tutela da evidência, que vai trabalhar com o altíssimo grau de probabilidade do direito, que associa ali uma exigência de alegações formuladas pela parte, juntamente com elementos indiciários, provas mínimas, mais alguma das situações que são previstas no artigo 311 do Código de Processo Civil. Então, o que vocês têm que se lembrar nessa revisão breve que a gente está fazendo em relação à tutela da evidência? Que as hipóteses previstas nos incisos 2 e 3 podem ser concedidas liminarmente. As hipóteses trabalhadas nos incisos 1 e 4, elas não podem ser concedidas liminarmente, a tutela da evidência, porque pressupõem a oitiva do réu. Tá bom? Então, essa é a questão importante em relação à tutela da evidência, e os pontos principais em relação às tutelas provisórias. Posteriormente, nós trabalharemos isso mais vezes em vídeos no meu canal, o Processualista, nós poderemos abordar essas questões, e eventualmente no próprio canal Perspectiva Jurídica, nós vamos poder marcar outros encontros para poder estudar esses temas mais profundamente, mas por hora, os tópicos essenciais que eu acabei por eleger aqui nesse pequeno período que nós temos para conversar sobre os temas, foram estes. Eu espero que isso contribua um pouco com os seus estudos e que a OAB seja efetivamente sem drama para vocês, com essas revisões muito qualificadas que as professoras Manuela e Débora vêm realizando a partir deste quadro no canal Perspectiva Jurídica. Então, agradeço imensamente a atenção de todos, espero que tenham sucesso aí nos concursos, no exame da OAB e principalmente na sua qualificação técnica e profissional. Um grande abraço a todos e até a próxima.